Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus e dessa vez nós vamos ler o Salmo 40, versículo 1. E eu vou ler a versão da minha Bíblia, de uma das minhas Bíblias, que é a edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Diz assim o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse salmo é um salmo de Davi. Segundo os escritos de Calvino, uma vez se vendo Davi liberto de algum grave perigo, ele nunca era de um só, mas de muitos ele enaltece de forma mais sublime a graça de Deus. Ele quer dizer o seguinte, que Davi havia passado não somente por um perigo, mas por diversas situações que o colocavam em perigos de morte. E por isso Davi está louvando ao Senhor nesse salmo. E a versão King James deixa um pouquinho mais clara a questão desse salmo ser um salmo de ação de graças e súplica. Diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No momento que nós estamos vivendo, uma situação que a gente não se cansa de repetir, essa situação que nós estamos vivendo de isolamento social, em que nós estamos numa situação triste, em que nós muitas das vezes nos abatemos e que muitas das vezes ficamos angustiados e quem sabe algumas pessoas aí estão passando por situações de depressão por conta desses momentos, de isolamento por conta do coronavírus. Mas nós, assim como Davi, nós confiamos no Senhor. Davi diz ainda, no decorrer do Salmo, ele descreve o que ele passa, algumas coisas. No versículo 2, ele diz que tirou-me do fosso fatal do charco lamacento e assentou-se os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em outra versão, diz o seguinte, olha bem, e tirou-me de uma cova estrondosa, de um lodo lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou bem os meus passos. Isso, irmãos, acontece quando a gente espera com paciência no Senhor, quando a gente confia em Deus. E essa esperança, como diz a palavra de Deus, uma esperança que não deveria se desesperar. Ela não oferece pra gente, não deveria, oferecer pra gente desespero, nem tristeza. Porém, nós ainda estamos nesse corpo pecaminoso, esse corpo mortal, e que faz com que a gente se afete pelas circunstâncias adversas. Mas nós não estamos livres disso tudo, assim como Davi também não estava livre de situações difíceis, de angústia, mas disse que as situações em que Davi estava, era uma situação que ele ficou com os pés atolados, de forma que ele parecia afundar, e ali naquele momento com certeza parecia ser o seu fim. Na primeira versão que eu li da Bíblia, diz o seguinte: tirou-me de um largo horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E é assim que Deus faz. Quando nós passamos por situações difíceis, Ele tem o poder, de nos tirar dessa situação. No tempo em que Ele quiser, Ele vai fazer isso. No entanto, nós precisamos entender que essas situações difíceis que nós passamos são situações, como eu falei na semana passada, são situações que são permitidas por Deus para um propósito. E vale a pena a gente estar sempre falando sobre isso, porque nós muitas das vezes perdemos de vista o propósito pelo qual nós passamos por
provações. Nós estamos aqui na face da terra e eu gosto muito de citar esse versículo, novamente eu vou citar. Jesus Cristo não mentiu para nós quando disse que no mundo nós teríamos aflições. E mais uma vez nós estamos diante da palavra de Deus e que nos oferece a certeza de que Deus pode mudar as situações, Ele tem o poder de transformar situações, Ele permite determinadas situações na nossa vida, mas Ele também está conosco, Ele está no barco, né? Quando os discípulos estavam no barco, juntamente com Jesus Cristo, e que lhe sobreveio a tempestade, Jesus estava ali repousando, né? E os seus discípulos, eles temeram, né, o que poderia acontecer com ele. Conosco também não é diferente. Jesus está no barco conosco, diante das situações difíceis. Nós precisamos sim confiar e esperar o tempo certo em que Ele vai nos dar o escape. E são duas palavras-chave aqui nesse versículo, que é esperar, né, e ter paciência. Não é uma esperança, né, de qualquer maneira. É o mesmo que você depositar, como diz na versão King James, a confiança ou a esperança naquele que tem o poder de fazer todas as coisas por nós, inclusive nos livrar da circunstância ou na circunstância. A gente faz lembrar a passagem de Daniel na cova dos leões. O Deus de Daniel, que é o nosso Deus, permitiu que Daniel fosse para a cova. E ele foi na cova que ele recebeu o livramento. Deus não o impediu de passar por ela. Bem como os amigos de Daniel, que também foram lançados na fornalha ardente. O Senhor estava com ele dentro da fornalha, assim como o nosso Deus está conosco no meio das dificuldades. Então nós precisamos sim depositar a nossa esperança no Senhor, ou confiar no Senhor, esperar pacientemente. Essa paciência não é algo que venha nos deixar inerte, mas que nós possamos prosseguir, avançar diariamente naquilo que Deus propõe para nós quando nós passamos situações difíceis. Situações difíceis são situações de aperfeiçoamento, são situações de santificação. Então nós precisamos, dia após dia, em meio ao caos que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar no Senhor a confiança, a fé, o alimento necessário para que a gente possa permanecer firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, mesmo que nós estejamos no momento isolados da casa de Deus, mas não estamos isolados da sua presença. Porque o Deus que estava com Daniel na cova dos leões, o Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, o Deus que estava com Paulo na prisão, é o mesmo Deus que está conosco nessa luta, nessa batalha. Que nós possamos continuar firme na presença de Deus, continuar nos alimentando, continuar orando, continuar louvando ao Senhor em meio a essas situações adversas e esperar pacientemente, tendo a certeza, tendo a convicção que no tempo certo o nosso Deus nos dará o escape. Que Deus nos abençoe abundantemente. Até breve.